inércia em si, vamos entender a natureza do problema. Né? Tudo aqui é uma barragem, né? Com água. Mesmo que vocês não tenham visto ainda hidráulica, como tem os fluidos, vocês vão perceber uma coisa seguinte: quanto mais fundo, maior a pressão da água. Por quê? Maior a coluna d'água na sua cabeça. É isso? Significa o seguinte: se eu for verificar o impulso lateral que essa água vai exercer sobre uma superfície de compressão, quanto mais fundo, maior esse impulso lateral. Né? Ele varia linearmente desse jeito aqui. Ele é zero na superfície e à medida que ele vai descendo, ele é igual a gama H. No caso aqui a gente vai trocar o H pelo Y, então a força vai ser gama Y, onde gama é a densidade da água, ou a massa específica da água. Então, quanto mais fundo, quanto maior for esse Y, maior vai ser essa tensão. O que é importante perceber agora é a natureza do problema. Qual que é a natureza do problema? A intensidade da pressão varia com a posição. Quando nós estávamos calculando momentos de primeira ordem para o cálculo do centroide, eu tinha o objetivo de... Eu tinha uma força ΔP nessa posição que provocava um momento em torno desse eixo. Se eu pegasse esse ΔP em função da área, de ΔA aqui, nessa posição ele ia ter um valor. Se eu mudasse para essa outra posição, o mesmo ΔA, o ΔP continuaria sendo o mesmo, ele não ia variar. Então, variando de posição, a força é constante. Certo? Variando de posição, a força é constante. Quando eu estava calculando o momento de primeira ordem para cálculo da coordenada do centroide, como que eu calculava o ΔP? Era a espessura vezes o ΔA vezes a gravidade. Em qualquer lugar que eu pegar aqui, a gravidade é a mesma. Se eu pegar o mesmo ΔA e se a espessura é constante, então ΔA vezes espessura vezes gravidade vai dar sempre o mesmo valor, independente de qual seja a posição desse ΔA que eu esteja pegando. Correto? Então, esse é um tipo de problema. Outro problema é esse aqui. Eu tenho um nível da água e quando eu pego a força aqui embaixo, mesmo que eu pegue o mesmo ΔA, a intensidade da força mudou. Por quê? Porque é da natureza do problema. Quanto mais fundo, maior a coluna d'água, maior a pressão da água. Certo? Então nós temos problemas em que a força não varia e nós temos problemas em que a força varia. Se eu for calcular um momento aqui de um jeito, se eu for calcular um momento aqui do mesmo jeito, no mesmo eixo, vai ter que ter uma mudança. E qual que é essa mudança? Bom, força. Força é tensão vezes área, né? Então vamos pegar aqui a superfície vista aqui de frente. Eu estou olhando de frente para essa contenção. Vou ver esse retângulo e aí eu pego num ponto qualquer, né? A pressão que a água está exercendo sobre o aparelho. Vou pegar um elemento de área dA. Nesse elemento de área dA vai ter um elemento de força infinitesimal, que é igual a tensão vezes o elemento de área. Tensão vezes a área da força. Então essa força vai ser gama H, que é a tensão, vezes a área. De novo, a intensidade da força varia conforme a posição. Se esse Y aqui mudar, a força muda. Se for calcular o momento, vai ser força vezes o YI. Substituindo a força por cadê a força? Gama YI dA, gama YI dA, né?
gama, y dA, aqui é a força, vezes o y dá um momento. Ou seja, o y vai aparecer duas vezes, então fica y ao quadrado. Então fica gama, y ao quadrado dA. Se eu quiser calcular um momento global, eu vou ter que somar todos esses momentos infinitesimais. Como o gama é constante, ele sai do somatório, da integral. Então o momento global vai ser gama vezes a integral de y ao quadrado dA. Entendeu como é que chegou esse y ao quadrado aí? Esse aqui é chamado de momento de segunda ordem ou momento de inércia. De uma superfície, aqui é a superfície, esse momento é dessa superfície em relação a esse eixo aqui. Certo? O momento de inércia, que é o momento de segunda ordem, do mesmo jeito que o momento de primeira ordem que a gente calculava, ele é sempre a relação ele vai ser sempre um momento de uma superfície em relação a um eixo. No caso, eu estou calculando o momento desse eixo aqui de cima. Força vezes essa distância, o momento aqui em cima, não é? Então, se eu for somar todas as forças dessa distância, vai dar um momento global nesse eixo aqui de cima. Vai ser a integral de y2 dA. Como aparece esse y ao quadrado, esse momento é chamado de momento de segunda ordem, ou momento de inércia, e aqui é importante salientar, de um eixo, de uma superfície, plana, né? Em relação a um eixo. Essa superfície é plana e esse eixo está contido no mesmo plano que contém a superfície. Tranquilo? Existe outro problema chamado de flexão, que a gente pode ver com a régua, né? Cadê a régua? E flexão é esse aqui. Esse problema é a flexão, ok? Então você vê, está aqui, coloca o carregamento, ela vai fletir. Essa aqui é a flexão. O que acontece na flexão? Se eu for analisar essa seção transversal aqui, ó, se eu for fazer um corte aqui nessa seção transversal, eu vou ver que vai ter uma parte comprimida que fica em cima ou embaixo. Tem uma parte comprimida que está em cima, tem uma parte tracionada aqui embaixo, não é? Então, se eu fizer um corte na seção transversal, eu vou ver isso aqui. Uma área sob compressão e uma área sob tração. Então, aqui eu tenho uma tensão de compressão, aqui eu tenho uma tensão de tração. Na borda superior, eu tenho uma tensão máxima de compressão. Ela vai diminuindo, até ela chegar no meio aqui. E aí ela, em vez de ser compressão, ela passa a ser tração. Esse é o comportamento aqui na seção transversal. Eu venho com compressão, ela vai diminuindo o quê? Em função dessa distância aqui. Em função dessa distância. Então, exatamente no meio ela não vai sofrer nenhuma das duas coisas. Se o material for homogêneo, vai acontecer isso, né? Isso aqui vai se chamar linha neutra. A linha neutra é uma posição onde eu não vou ter nem compressão nem tração, ok? Se o material for homogêneo, tipo acrílico, a linha neutra vai ocorrer, ou teoricamente ocorre, no meio da seção, ok? Então, se eu pegar essa tensão e multiplicar por um ΔA, se eu pegar essa tensão e multiplicar por um ΔA, eu vou ter uma força infinitesimal, que vai ser uma constante. Essa constante vai depender do material, né, da geometria, vezes o YI, que é a distância, vezes o AI. Isso seria a força infinitesimal, né? É uma constante vezes a distância vezes a área.
Então o momento vai ser essa força vezes YI. De novo, YI vai ficar ao quadrado. Essa constante aqui sai da integral, de novo aparece y ao quadrado dA, que é o momento de inércia, né, da seção transversal em relação ao eixo. No caso, o eixo foi esse aqui. Eu estou medindo, o eixo foi esse aqui, né? Eu estou medindo as distâncias em relação a esse eixo. Como isso funciona? Vamos supor agora que eu tenho um retângulo e quero calcular o momento de inércia. Vocês viram que o momento de inércia depende só da geometria da seção, né? Eu quero calcular o momento de inércia desse retângulo em relação ao eixo X em relação ao eixo Y. Aí eu vou cair no seguinte problema. Qual que vai ser o meu elemento de infinitesimal de área? Eu posso escolher esse que a gente usava ou esse aqui. dA1, esse aqui é o dA2. Qual que é o problema do dA1? Vou pegar integral dupla. Quem não sabe resolver integral dupla vai ter um problema. Ou quem não gosta de integral dupla, tipo eu, não gosto de integral dupla. Até hoje nunca me ajudou em nada na minha vida. Então eu não gosto de integral dupla. Eu prefiro. Não é que eu não vou fazer, a gente só não faz o que gosta na vida, né? Mas se tiver jeito de evitar, eu evito. Né? Integral dupla é aquela pessoa desagradável. Se a gente puder evitar, a gente evita. Se não tiver jeito de evitar, a gente convive. Não é? Tem situações assim. Ok? Mas aí eu posso pegar o elemento de área dA2. A vantagem dele é que eu fujo da integral dupla. Mas ele tem uma desvantagem. Qual que é a desvantagem desse elemento dA2? Ele está preso. Né? Ele não consegue variar em relação ao eixo X, certo? Esse dA aqui está soltão. Ele varia em relação a X, varia em relação a Y. Agora, esse dA2 aqui, ele não consegue variar a distância do centroide dele. Ele tem um centroide aqui, não tem? Essa centroide vai estar sempre a mesma distância do eixo X. Então, esse é o problema. Isso vai maquiar, vai falsear esse resultado aqui. Mas, em relação ao eixo Y, ele varia. Então, eu conseguiria calcular o momento de inércia dessa seção transversal. Usando o dA2, eu consigo calcular o momento de inércia dessa seção transversal em relação ao eixo Y. Então, no dA1, qual que é a vantagem do dA1, que é esse quadradinho aqui? Eu posso calcular o momento de inércia em relação a X e a Y. Sem nenhum problema. Qual que é a desvantagem do dA1? Integral dupla. O dA2, qual que é a vantagem dele? É o simples. Qual que é a desvantagem? Ele está fixo, eu não consigo calcular, por exemplo, o momento de inércia dessa superfície em relação ao eixo X. Porque em relação ao eixo X, a força vai estar sempre aqui. Certo? E uma das coisas que nós vimos aqui, qual que é a natureza do problema? Qual que é a natureza do problema? A intensidade da força tem que variar com a posição. E eu vario a posição ali, a intensidade da força está sempre a mesma. Então, está falso, não vale com a natureza do meu problema. Agora, se eu quiser usar o dA2 para calcular o momento de inércia em relação ao eixo Y, ao invés do eixo X, aí sim a intensidade da força vai variar conforme a posição. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, dA é y dx, a gente já sabia. O x elementar é x, o y elementar vai ser sempre h sobre 2, não é? Porque f de x é igual a h. Y dx vai ser h dx, porque o y é sempre h, no caso do retângulo. Então, o momento de inércia dessa superfície em relação ao eixo y
tem essa notação, I maiúsculo, índice Y, momento de inércia em relação ao eixo Y, momento de inércia em relação ao eixo Y. É igual a integral simples de quem? Em vez de y ao quadrado dA, vai ser xi ao quadrado dA, porque x é a distância que está variando, não é? X não é a distância que está variando? Xy ao quadrado dA. Então vai ser xy ao quadrado h dx, que é o dA. O h sai da integral, o x de i nesse caso é igual a x mesmo. Então vai ser h integral de x ao quadrado dx de 0 até b. De 0 até b. Resolvendo isso, e de y fica h b ao cubo sobre 3. Como é um retângulo, se eu trocasse a base com a altura, o x com y, eu já poderia calcular o i de x. É só trocar aqui. O que era b vira h, o que era h vira b, não é isso? Então, sem muito trabalho, eu calculo o i de y e de x aqui. Do retângulo. Perceberam? Então, já sei que o momento de inércia de um retângulo em relação ao eixo que passa pela base é base vezes a altura ao cubo sobre 3. Tranquilo? Vamos ver o triângulo. O que acontece no triângulo? Bom, eu vou escolher o mesmo elemento infinitesimal. Só que aí eu vou fazer uma outra abordagem indireta. Ao invés de trabalhar com a integral de x ao quadrado dA para calcular o i de y, por exemplo, qual que seria a desvantagem? É que agora o y não vai ser mais h, né? O y vai ser 1 menos h que multiplica 1 menos x sobre b, não é isso? Essa é a equação da delta. Essa é a equação da delta, o y. Então, em vez de fazer isso, eu vou fazer o seguinte: esse aqui não é um retângulo? O dA não é um retângulo? Qual que é a base do retângulo? Qual que é a altura? Qual que é o momento de inércia de um retângulo em relação ao eixo que passa pela base dele? B h ao cubo sobre 3. Quem que é B? Dx. Quem que é H? Y. Então, o momento de inércia infinitesimal dessa faixa infinitesimal vai ser B vezes a altura ao cubo sobre 3, não é? Se eu somar todos os momentos infinitesimais de todas as faixas, variando de 0 a B, eu tenho o momento de inércia I de x. Certo? Você vê que aqui é uma abordagem indireta, aqui é outra abordagem indireta. Para eu poder fazer isso aqui, eu preciso previamente conhecer esse valor. Certo? Eu precisava previamente conhecer esse valor. Ou então eu teria que fazer o i de y de novo aqui. Tem os dois jeitos. Nós vamos fazer dos dois jeitos e tem que chegar na mesma resposta. Só que isso aqui permite eu calcular o i de x como? Eu calculo o infinitesimal de uma faixa, pego todas as faixas infinitesimais de 0 até b, e aí somo. Então, o i de x, em vez de integral de y2 dA, vai ser a integral de 0 a b do momento de inércia infinitesimal, que é igual a 1/3 de 0 a b de y ao cubo dx. Y, nesse caso aí, é igual a h que multiplica 1 menos x sobre b. Nós já fizemos isso. Então, o i de x vai ser 1/3 integral de 0 a b de 1 menos x sobre b ao cubo dx. Agora precisa desenvolver isso aqui. Então dá bh ao cubo sobre 12, d h ao cubo sobre 12. O i de y seria quanto? Considerando que o triângulo é retângulo. B. HB ao cubo sobre 12, né? I de y seria h b ao cubo sobre 12. O i de y a gente pode fazer de outro jeito, não pode? Vamos fazer para ver se dá?
Vamos vir para cá. O I de Y é igual a integral de x ao quadrado dA de 0 a b, não é isso? Olha lá. Onde é x de I? Onde esse x de I é o centroide do dA. No caso, x de I é igual a x mesmo, né? Então é igual a integral de 0 até b de x ao quadrado. Quem que é dA? Y dx. Mas quem que é y? H, que multiplica 1 menos x sobre b dx. Então, x, y dx, isso tudo aqui é dA. Y dx. Certo? Então, I de y, o H pode sair, né, da integral. Fica a integral de 0 até b de x ao quadrado menos x ao cubo sobre b dx. Isso aqui vai ser H que multiplica b ao cubo sobre 3, né? Menos 1 sobre b que multiplica b a quarta sobre 4. Isso fica b ao cubo sobre 3 menos b ao cubo sobre 4, que dá b ao cubo sobre 12. Então isso dá h b ao cubo sobre 12. Deu quanto? Ó? Como o triângulo é retângulo, o I de x, por essa metodologia, seria quanto? B h ao cubo sobre 12. Então eu consigo chegar no mesmo valor usando duas abordagens diferentes. Certo? Essa aqui me permite calcular o I de x, e cada dia me permite calcular o I de y. Então já tenho mais duas informações lá naquela minha tabela lá. Eu tenho para o retângulo, eu tenho a área, o x barra, o y barra, o I de x e o I de y. Certo? Agora eu posso fazer para o quarto de círculo, para o semicírculo, e agora vou fazer para as mesmas figuras. Para o setor circular, parábola. O que é importante entender é que, no caso do momento de inércia, a força vai ter composição. Isso que é importante. Por isso que o negócio fica ao quadrado. O resto é matemática. Esse negócio de integral simples, de integral dupla, não é mais mecânica, é matemática. Calcular integral não tem a ver com mecânica. O problema mecânico é entender o seguinte: olha, eu tenho um problema que quando eu mudo de posição, a força muda. Se a força muda, o momento não vai ser calculado do mesmo jeito. Que tipo de problema isso acontece? Na barragem acontece isso. Qual outro tipo de problema isso acontece? Na flexão acontece isso. Por que isso é tão importante na engenharia civil? Porque nós lidamos com estruturas que flexionam. Não é? Aliás, a flexão é um dos problemas que eu preciso resolver para dimensionar viga, para dimensionar pilar. Cadê a regra? Devolvi já? Então, viga, está claro de vocês verem que isso aqui acontece em viga, não está? Então, eu preciso entender. Por exemplo, vamos entender uma coisa básica de momento de inércia. Aqui é a seção transversal. Quem que é maior, a base ou a altura? Base. Quanto que é o momento de inércia em relação a este que eu pela base? B, H ao cubo sobre 3, não é isso? Aí vamos colocar força, vocês viram aqui o deslocamento, viram? Vamos trocar agora. O que é maior, a base ou a altura? É BH3 sobre 3, não é? Cadê o deslocamento? Não tem deslocamento. Acabou o deslocamento. Eu mudei o material? Não.
Eu mudei a força? Não. O que foi que eu mudei? A inércia. Eu mudei a inércia. Aqui eu tenho uma inércia. Aqui é outra inércia. Né? Então vamos supor que eu vou posicionar o meu pilar lá no meu prédio. E aí tem uma carga de vento muito grande nessa região. Eu vou botar o meu pilar desse jeito ou desse jeito? Forma A ou forma B? Porque eu diminuí esse deslocamento lateral aqui, não é? Como que você disse? Inércia. Então, se eu vou trabalhar com dimensionamento de estrutura de contraventamento, que é uma das coisas comuns, né? Toda estrutura tem que ter uma estrutura de contraventamento. O que é contraventamento? Não necessariamente precisa ser do vento, mas é a estrutura que vai resistir aos deslocamentos laterais. Você tem, sabe aquelas estantinhas de chapa dobrada, toda furada, que aí você coloca o livro, aí ela vai assim para o lado, ela vai para o outro lado. Como é que você diminui para ela? Você está com um X lá atrás, não é? Você mudou a inércia. Ok? Você alterou a inércia. Quando ela está com um X, é do jeito. Quando ela fica mais rígida, né? O deslocamento diminui. Você tirou o X, ela desloca. Né? São estruturas de contraventamento. Ou então, não sei se vocês já viram assim, em cobertura, passa um tirante de fora a fora, amarrando ela. Então a gente muda a inércia. Outra coisa, por que a estrutura de arco resiste melhor? Por que o deslocamento é menor? Cadê o papelzinho? Uma folha de papel. Aqui, ó. Coloca a borracha aí, coloca a borracha aqui no meio. Está aqui o papel. Quando eu coloquei a borracha, vocês viram que nem. Agora, eu mudei. O que aumentou aqui? A inércia não aumentou? Coloca uma carga menor. O que você quer? Esse aqui. Ó, resistiu, tira a carga. Vou botar assim, agora. Eu estou tracionando também, não vale, né? Então, eu mudei o material? Não mudei, mas se eu fizer algumas mudanças, olha a altura que eu ganhei aqui, né? Em relação a esse deslocamento. Então você já viu o seguinte: inércia está diretamente ou inversamente relacionada com o deslocamento, não está? Quanto maior for a inércia, menor o deslocamento. Quanto menor for a inércia, maior o deslocamento. Por deslocamento, em análise estrutural, é a origem de tudo. Com deslocamento eu calculo tensões, com as tensões eu calculo as forças, com as forças eu dimensiono. Então eu tenho que entender a inércia. Se eu for trabalhar em estruturas metálicas, flambagem, né? Flambagem é um dos problemas cruciais em estruturas metálicas. Como ela é muito delgada, como ela é muito esbelta, e esbeltez ela é calculada em função da inércia também, vocês vão ver. A esbeltez é a raiz quadrada da inércia dividido pelo raio de giração. Então, eu preciso calcular a inércia. O que é esbeltez? Se isso aqui, olha a diferença aqui. Eu estou colocando força aqui, ó. Como a seção transversal dele é muito maior, a área é muito maior, né? E a geometria também, ó. Eu coloco força aqui, vou colocar a força aqui, ó. E ele continua de eixo reto. Se eu colocar a mesma força aqui, nem a mesma força, bem menos força, o que aconteceu? Ela foi pro... O nome disso aqui é flambagem. O nome disso aqui é flambagem. Se eu quero diminuir essa flambagem aqui, eu aumento a seção transversal. Quando eu mexo na seção transversal, eu mudei a inércia da seção transversal, certo? Então eu preciso entender a inércia. Né? Como calcular a inércia? Em qual é o eixo de inércia que eu estou calculando? Pode ser um, pode ser outro, pode ser X, pode ser Y. Né? Aquela relação que você falou que a gente tem que calcular a força do vento num pilar, serve para estaca também. Quando eu coloco estaca dentro da terra, a própria terra faz uma força lateral, né? Não, é outra história. Lá não acontece.
Não, estaca é outra coisa. Ok? Aliás, se você quiser entender isso, você vai ter que fazer uma especialização. Se você entender isso, você vai ganhar muito dinheiro. Tem poucas empresas de fundação. Né? Tem que entender mesmo. Tem que ter um capital para começar. E se você tiver uma empresa de fundação, que acho que em Goiás deve ter uns 3 máximo. Porque ninguém, o calculista, ele chega até a carga de fundação. Da fundação para baixo, ele joga com um cara que se especializa em solos. Né? Não é só a estrutura. Se for só a estrutura, é fácil. A estrutura e o solo. O solo é uma coisa bem complexa. Vamos adiante. O momento de inércia sempre será de uma superfície em relação ao eixo. Né? E o momento de inércia, no nosso caso, a nossa superfície sempre será plana. Ou seja, o momento de inércia vai depender da geometria da superfície. Nós já temos o momento de inércia de um retângulo em relação aos eixos x e y que passam pela base. Né? E nós já fazemos o momento de inércia de um triângulo em relação aos eixos x e y. O que falta ver mais? Falta ver outras figuras, quadriciclo, parábola. E falta ver também o que acontece quando eu mudo esses eixos de lugar. E falta ver também o que acontece quando eu giro esses eixos. Certo? Para a gente fechar o momento de inércia, falta ver duas coisas. O que acontece quando eu mudo esses eixos de lugar? E o que acontece quando eu giro esses eixos? E quando eu tenho uma superfície que eu posso dividir em superfícies conhecidas. Do mesmo jeito que eu fiz para o cálculo do centroide. Para que isso tudo funcione, eu tenho que entender o teorema dos eixos paralelos. Para o momento de inércia. Vou ter que baixar os nossos. Então, para entender o teorema dos eixos paralelos para o momento de inércia, Quando eu formatei o computador por vou desenhar uma figura aqui, ó. Uma superfície genérica. Vamos colocar um sistema de eixos aqui. Y, X. Vamos dizer que esse ponto aqui é o centroide da superfície. O centroide nós já sabemos calcular, né? Eu vou chamar esse eixo de x barra, y barra, e esse aqui é o centroide. Vou pegar um elemento infinitesimal de área dA, que está distante. Y' e x' dos eixos x barra e y barra, e que vai estar distante dy e dx dos eixos x e y. De modo que essa distância toda aqui do elemento infinitesimal de área até o eixo x eu vou chamar de y, onde y é igual a y' mais dy. Essa distância toda do elemento infinitesimal de área até o eixo y eu vou chamar de x, onde x é igual a x' mais dx, certo? Até aqui tudo bem? Então isso é uma superfície qualquer, um sistema de eixos x e y, e com um sistema de eixos x barra e y barra. Agora esses sistemas têm uma particularidade. X barra é paralelo a x e y barra é paralelo a y, certo? Obrigatoriamente. São dois eixos x e y paralelos, respectivamente, aos eixos x barra e y barra. Nessa condição que a gente colocou aí, eu posso escrever o seguinte: I de x, que é o momento de inércia da superfície em relação ao eixo x, é igual à integral de quem?
y ao quadrado dA. Que é igual ao integral de quem? O que é y? Y' mais dy. Integral de dA. Ao quadrado, né? Que é igual a quadrado do primeiro, y' ao quadrado, mais 2 vezes y' dy, mais dy ao quadrado, tudo isso dA. A integral da soma é a soma das integrais, não é isso? Então vamos desmembrar aquela integral da soma em soma de integrais, para ver o que é. Fazendo o desmembramento, eu vou escrever o seguinte: I de x é a integral de y' ao quadrado dA mais 2 y mais a integral de 2 vezes y'. Pode colocar o símbolo desse para Daí, sim, vamos só mais falta mais vezes. a falta dela aqui, né? Mais a integral dy ao quadrado dA. Vamos analisar algumas coisas aqui. Essa distância dy, ela vai mudar quando mudar aqui o real de posição? Ela é constante. O que muda é y' e x', não é isso? Mas dy e dx são constantes. Então, I de x vai ser integral de y' ao quadrado dA é I de quê? Isso aqui é um momento de inércia, não é? De qual superfície? Desta. Em relação a qual eixo? X barra. Hã? X. Não. Em relação ao eixo x é y ao quadrado dA. X barra. Em relação ao x barra, né? Y ao quadrado dA é a inércia da superfície em relação ao eixo x. Y' ao quadrado dA, Y' é essa distância de dA para o eixo x barra. Então vai ser o I de x barra. Mais 2 dy, né? dy pode ser integral, não pode? Que é a integral de y' dA. Y' dA, o que é integral de y' dA? Nós já vimos isso. Hã? É um momento de primeira ordem, não é? Quando a gente está calculando a coordenada do centróide, lembra que y barra é igual à integral de y' dA sobre a integral de dA? Não é? Y' aliás, né? Y' sobre a integral de dA? É isso? Se for y', esse eixo x barra aqui passa pelo centróide, não passa? Então se eu pegar esse dA aqui em relação ao eixo x barra, quanto vai ser a integral de y' dA? Para cada y' dA positivo vai ter um y' dA negativo, não vai? Então o que acontece? Momento de primeira ordem em relação a eixo que passa pelo centróide é zero. Por quê? Quanto é que vale esse y barra? Se o eixo passa pelo centróide? O eixo x barra não passa pelo centróide? Qual que é a coordenada y barra dele? Zero. Se isso aqui é zero e integral de dA não pode ser zero, quem que é zero? Integral de y' dA. A gente já fez, a gente já demonstrou isso lá. Momento de primeira ordem em relação a eixo que passa pelo centróide é zero.
Lembra quando a gente estava explicando centrais valores? Aqui vai voltar. Mas dy pode sair, porque é constante, não é? Dy quadrado integral de dA. Ou seja, I de x é igual a I de x barra mais dy ao quadrado vezes a área. Integral de dA é a área. Isso aqui foi batizado com o teorema dos eixos paralelos. Ele diz o seguinte: o momento de inércia em relação a um eixo, o momento de inércia de uma superfície em relação a um eixo que não passa pelo centroide, o momento de inércia de uma superfície em relação ao eixo que não passa pelo centroide é igual ao momento de inércia da mesma superfície em relação ao eixo que passa pelo centroide. Mas não é qualquer eixo que passa pelo centroide, não é qualquer eixo. Ele passa pelo centroide e é paralelo ao eixo original, mas o produto entre a área da superfície e o quadrado da distância entre os dois eixos. Então, não precisa decorar, é só olhar aqui para a equação. O momento de inércia em relação a um eixo qualquer que não passa pelo centroide da superfície é igual ao momento de inércia que passa pelo centroide e é paralelo a ele, mais o produto entre a área da superfície e o quadrado da distância. Vamos voltar para o nosso retângulo aqui. Você tem um retângulo aqui. X, Y. X barra, Y barra. Eu já sei que aqui vai ser B sobre 2, B sobre 2, H sobre 2, H sobre 2. Eu já sei quais são as coordenadas do retângulo, não é isso? Quanto que é I de X? Nós já calculamos hoje. BH cubo sobre 3. B, H ao cubo sobre 3. Quanto que é a área? B, H. Qual que é a distância que separa I de X de Y barra? H sobre 2. H sobre 2. Ou seja, a distância ao quadrado vai ser quanto? H ao quadrado sobre A, não é isso? Então eu posso escrever aqui I de X, que é B, H ao cubo sobre 3, é igual a I de X barra, que eu conheço, mais a área, qual que é a área? B, H, vezes dy ao quadrado, vezes H ao quadrado sobre 4. Se eu quiser saber o que é X barra, vai ser B, H ao cubo sobre 3, menos B, H ao cubo sobre 4. Vai dar o quê? B, H ao cubo sobre 2. E de X barra o I de X barra B, H ao cubo sobre 12. Se eu fosse fazer o I de Y barra, ia dar quanto? B ao cubo vezes H sobre 2. H, B ao cubo sobre 12. Então já sei a área, o X bar, o Y bar, o I de X, o I de Y, o I de X bar e o I de Y bar.
Certo? No caso particular do retângulo, é muito importante saber essas informações, vamos dizer assim, automaticamente, instintivamente, porque qual que é a seção transversal dessa laje que nós estamos em cima? Qual a figura da seção transversal dessa laje? Retângulo. Qual a figura da seção transversal dessa aqui? E do pilar? Retângulo, retângulo, retângulo. Lajes, vigas e pilares, normalmente a seção transversal é retângulo. Né? Ou coisas que podem ser formadas por retângulos, como I, H, no caso de cintura metálica. Não é? Significa o seguinte, que eu não posso nem pensar mais que um segundo para responder quanto que é o momento de inércia de um retângulo em relação ao eixo que passa pelo centroide. H ao cubo sobre 12. Em relação ao eixo que passa pela base, G ao cubo sobre 3. Né? Mesmo se você estiver dormindo e acordar, e alguém te fizer essa pergunta, quando você acordou, você tem que responder ela em menos de um segundo. Se você pretende fazer engenharia civil, é automático. Você não pensa mais para fazer 2 vezes 3. Né? Criança, quando está aprendendo, você vê, ela faz os grupinhos de 2, 3 vezes e conta para dar os 6. Né? Mas nessa altura da nossa vida, 7 vezes 3 é 21. Você nem sabe por que é 21, mas você já sabe que é 21. Não é? Então, B, H ao cubo sobre 12 é o momento de inércia de superfície retangular em relação ao eixo que passa pelo centroide. B, H ao cubo sobre 3 em relação ao momento de inércia em relação de superfície retangular em relação ao eixo que passa pela base. Isso aí tem que ser automático. Tudo bem? Deduzimos aqui, já temos 4 informações. Qual que é a figura que vem logo em seguida? Triângulo retângulo, né? Vamos fazer o triângulo retângulo também. Aqui é a dedução, né? Aqui é a figura, vocês já copiaram isso aqui? Vamos fazer o triângulo retângulo e ver o que acontece. X barra, Y barra. Aqui vai ser B sobre 3, aqui vai ser 2B sobre 3. Aqui vai ser H sobre 3, aqui vai ser 2H sobre 3, não é isso? Então, o I de X nós já fizemos para o triângulo retângulo. Quanto que é? B cálculo sobre 12. Então, o I de X barra, o I de X é igual a I de X barra mais A D ao quadrado, não é isso? DY, é a distância entre os eixos. Então, eu sei o seguinte, B H ao cubo sobre 12 é igual a I de X barra, mas qual que é a área do triângulo? BH sobre 12. Vezes, qual que é a distância entre o eixo X e o eixo X barra? H sobre 3. H sobre 3 ao quadrado fica H ao quadrado sobre 9. Então, o I de X barra vai ser B H ao cubo sobre 12, passa para o lado cá, menos B H ao cubo sobre 18. Que dá quanto? Pegar a sobre 36. 36? Então B H ao cubo sobre 36. Então o I de Y barra seria quanto? H ao cubo sobre 36. Vocês estão me
muito cuidado nessas contas aqui, passa para o outro lado, vira menos, não é isso? Vira mais. Vamos lembrar o seguinte, a definição de momento de inércia de x é igual a y ao quadrado dA, não é isso? Isso aqui nunca, jamais dará negativo, porque alguma coisa ao quadrado fica positivo, vezes a área vai ser positivo. Então, se eu for fazer aquelas continhas ali e achar o momento de inércia negativo, não é que eu errei conta, eu errei conceito. Professor, fala, tem um conceito de o sentido da rotação, a rotação pontual em relação ao eixo, mas se para cá, se para cá é igual. Vamos tentar entender isso aqui. Uma folha de papel. Não precisa rasgar, não. Pega uma aqui. Então vamos pegar esse eixo aqui no meio, certo? Eu vou girar para cá, ou eu vou girar para cá. Não é isso? Vou girar para cá, vou girar para cá. O meu problema não é que eu estou girando na seção. Eu estou com forças atuando nessa superfície, certo? E essas forças, elas variam conforme a posição dela. Se a força está aqui, ou se a força está assim, tanto faz. A intensidade do giro vai ser a mesma. Entendeu? Eu tenho que entender qual que é a natureza do problema. Vamos supor que o meu problema seja flexão. Na flexão, acima da seção eu tenho compressão e abaixo eu tenho tração. Não é isso? Então eu quero saber o seguinte: essa flexão vai dobrar a seção como? Com que intensidade? BH ao cubo sobre 12. Né? Vai ser o que ela vai exercer lá. Ok? Isso aqui depende só da geometria da seção. Se for um triângulo, qual a tendência de giro? Qual a tendência de giro dessa superfície? Perdão, de giro não. Qual a tendência de flexão? Qual a tendência de flexão dessa superfície em relação a esse eixo aqui? BH sobre 36. Aí eu vou perguntar a vocês, sem fazer conta, se isso aqui fosse uma chapa de aço e eu tivesse que dobrar a chapa de aço, eu ia ter que fazer mais força para dobrar ela em relação a esse peixe que passa aqui por baixo ou o eixo que passa pelo meio? Pelo meio. Onde que eu ia ter que fazer mais força? Pelo meio. Hã? Pelo meio. Onde que tem um momento de inércia maior? Embaixo. BH3 sobre 3 é maior que BH3 sobre 12. Né? Então é mais fácil dobrar ele aqui no meio do que dobrar ele aqui para baixo. Certo? Está duvidando? Pega uma chapa de aço e dobra ela que você vai sentir isso rapidinho. Pega qualquer eixo que não seja no meio e tenta dobrar ela e ver quanto força você vai gastar. Se você puder fazer isso no torno, medir a força, tenta dobrar ela no meio, calcula qual a força que você tem que fazer para dobrar ela no meio, tenta dobrar ela, não seja no meio. No meio é o lugar onde você vai fazer menos força. Certo? No meio é o lugar onde você vai fazer menos força para dobrar. Tudo bem? Então não tem muito sentido se a rotação é positiva, se a rotação é negativa. A inércia, ela mede essa tendência de flexão em torno do eixo. Quanto mais próximo do centroide, vai ser menor a inércia. Quanto mais distante do centroide, vai ser maior a inércia. Certo? De qualquer forma, essa inércia sempre será positiva. Se ela vai ser para um lado, se ela vai ser para o outro, aí o problema é que vai me dizer se eu estou fletindo para o lado, se eu estou fletindo para o outro, para cima ou para baixo. Eu estou dizendo para você, cadê a regra? Que a tendência de flexão tanto faz isso quanto isso. O deslocamento para baixo vai ser um, o deslocamento para cima vai ser o mesmo, se as forças forem as mesmas, certo? Isso aqui, ou então aqui.
A inércia é a mesma, entendeu? Tanto vai para um lado quanto para o outro. Tudo bem? Então eu já calculei do triângulo retângulo, do retângulo. O próximo passo seria juntar figuras. Aqui, só figuras desconhecidas eu tive que calcular por integral. Mas, por exemplo, se eu tiver uma figura composta, se a minha figura for... fazer umas continhas aqui. Se a minha figura for essa aqui, ó. X, Y, centímetros, 6 centímetros. Qual que é a unidade de momento de inércia mesmo? B é a unidade de quê? De força, de comprimento. H é a unidade de quê? Comprimento ao cubo vezes comprimento dá o quê? Comprimento. Comprimento a 4. Essa é a unidade do momento de inércia. Centímetro a quarta, metro a quarta, quilômetro a quarta, milímetro a quarta, polegada a quarta. Então a unidade do momento de inércia é unidade a quarta. Isso aí não faz muito sentido na cabeça de muita gente, né? Vou colocar aqui. Cadê o tamanho? Não cai não, mas quando você ficar mexendo na coisa. Vamos supor que eu queira calcular dessa superfície asturada aqui, quanto que vale I de X, I de Y, I de X barra e Y barra. Nós já temos condições de calcular todos esses valores aí. Só que agora é uma superfície composta, não é isso? No I de X da figura toda, vão influir duas figuras, não vão? O retângulo e o triângulo, não é? Como os dois estão cheios, eu vou pegar a inércia do triângulo mais a inércia do retângulo, não é isso? Concorda? O I de Y a mesma coisa. Bom, vamos tentar fazer isso de forma organizada, igual a gente fez no cálculo dos centróides. Quantas figuras eu posso dividir? Duas figuras, né? Põe aqui figura. Muito importante, quando eu for definir a figura, é posicionar o sistema de eixos global do problema em relação à figura. Porque a figura vai estar tabelada, não vai? E na tabela tem um sistema de eixos diferente do meu problema. Dependendo do sistema de eixos da minha tabela, por exemplo, se esse triângulo tivesse de cabeça para baixo, aqui no problema, né? Então na tabela eu tenho que fazer. Então aqui está o X e o Y global. X e Y. Eu vou posicionar o meu triângulo. Ele está aqui. Esse aqui vale 6, esse aqui vale 6, não é? E a distância dele do eixo X é 7. E a distância do eixo Y é 3. Isso é importante fazer. Aí eu venho aqui. Primeira figura. Na segunda figura, eu vou posicionar meu sistema de eixo novamente. Vai ser um retângulo. Essa distância aqui é 6 e essa altura é 4. Ele está distante do eixo Y, quanto? 3.
e está distante do eixo X? 3. 3. Com essas informações, vocês vão dizer qual que é o x barra do triângulo em relação ao sistema XY global. Qual que é a coordenação central dele? Está aqui. Na tabela, seria 2, não é? 2 mais 3, 5. Qual que é o x barra desse aqui? 3 na tabela. Mas para posicionar em relação ao Eu nem encostei, eu tô com o dedo assim. Acho que vou ter acabado de espaço e fechar a câmera. As duas áreas são cheias, não é isso? 18 mais 24 é o somatório das áreas. Dá quanto? Eu tô com o dedo assim, eu nem encostei na porta. 12 vai a 1. 42. 90 mais 144. 162 mais 120. Isso me permite escrever o seguinte: x barra vai ser igual a 234 dividido por 42. 5,571. Y barra vai ser igual a 282 dividido por 42. 714? Então eu já achei o x barra e o y barra, não é isso? Quando foi isso que eu pedi, vou precisar. Então o problema continua. Então aqui é o seguinte. Vou fazer aqui eixo e barra local e global. Primeira figura é o triângulo, né? Aqui o triângulo. Quanto que é o momento de inércia do triângulo em relação ao eixo x barra local? X barra local é o eixo da tabela. Quanto que é o momento de inércia do triângulo em relação ao eixo x barra local? BH ao cubo sobre 3. É B ao cubo sobre 3. Não. O barra local é esse aqui, ó. X barra local, Y barra local. BH ao cubo sobre 36. Então é B, 6 vezes 6 ao cubo sobre 36. Então dá 6 à quarta dividido por 36. 6 à quarta dividido por 6 ao quadrado dá 6 ao quadrado. 36. Aí, ó. Sem calculador, hein? Não é? Qual que é o I de Y barra local do triângulo? HB ao cubo. Vai ser 36 de novo, certo? Do retângulo agora, mudei de figura. Qual que é o x barra local? É esse aqui. E esse aqui é o y barra local. Vai ser 6 vezes 4 ao cubo sobre 12. 32. E qual vai ser o I de y barra? 4 vezes 6 ao cubo sobre 12. 24? 72? 4 vezes 6 ao cubo sobre 12. 72. O que são esses momentos de inércia?
são os momentos de inércia em relação aos eixos que passam pelos centróides das figuras. Mas eu não quero esses, eu quero os momentos de inércia em relação aos eixos x e y. Mas olha só que interessante, x e y globais são paralelos a x barra e y barra locais das duas figuras. Então, qual vai ser a contribuição do triângulo para o I de x? Qual vai ser a contribuição do triângulo para o I de x? Vai ser o que passa por aqui, mais o produto entre a área do triângulo e 7 ao quadrado, que é a distância, né? 7 não, 9. Que é a distância. Qual que é a distância entre x barra local e x? Aqui, 9, não é? Ou seja, I de x global do triângulo vai ser 36 mais a área do triângulo 18, que multiplica a distância entre x barra, entre os eixos x, é o y barra, né? 9 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 1494. Não seria y barra da figura. Mais alguém fez? E agora? Quanto vai ser o I de y bar? Vai ser os mesmos 36 mais 18 vezes quanto agora? 5. 5 ao quadrado, que é a distância que separa y bar de y. Então vai ser 36 mais 18 vezes 25. 486. A mesma coisa para o retângulo. Qual vai ser a contribuição do retângulo para o I de x? Vai ser o que passa pelo centroide dele, 32, mais a área dele, que é 24. A distância entre os eixos x e x bar é 5, não é isso? Vezes 5 ao quadrado. Então, 32 mais 24 vezes 5 ao quadrado. 632. O I de y vai ser o I de y barra 72 mais a área, que é 24, vezes a distância 6 ao quadrado. 936. De modo que quando eu quiser calcular o I de x global, vai ser o I de x do triângulo, 1494, mais o I de x do retângulo, 632. E o I de y global vai ser a contribuição do triângulo, 486, mais a contribuição do retângulo, 936. Debaixo de 1422, debaixo. 2126. 2126 126. centímetros agora. Esse é o momento de inércia da figura. Mas eu pedi mais dois. Eu pedi o I de x bar e o I de y bar, não é isso? Então o I de x bar vai ser o I de y, ou vai ser o I de x 2126. Lembrando que I é igual a I bar mais A d ao quadrado, não é isso? Então o I de x bar vai ser o I de x menos. Qual que é a área da figura toda? 42. Qual a distância entre x barra e y barra? Qual que é essa distância aqui? 7 não. 6,714. Ah, sim. São Paulo, né? 6,714.
714 ao quadrado. 232,732. 232 centímetros a quadro. O I de y bar vai ser o I de y 1422 menos a área 42. Qual que é a distância que separa os eixos y bar global do y? 5,571. Fazendo a conta, centímetros a quadro. Não é tudo centímetros lá? Deu quanto essa continha aqui? Imagina se deu, A distância entre os eixos. Ao quadrado. Qual que é a distância? Qual que é a distância? Centroide. Que distância é essa aqui? Entre o y bar e o y. Qual que é a distância? Essa aqui não é cheia de barra? 42 vezes. Que distância é essa aqui? No y bar? 6,718. 118, 486. 256? Você falou? 118, centímetro a quadro. Melhorou? Então, esse conjunto foi perguntado. I de x igual a 21, 26 centímetros a quadro. I de y Desviou até calor aqui. igual a 1422 Vou perguntar pra ele, centímetros a pronto. quadro. I de x bar 232 Acho que esse é 732 Os 256, né? centímetros a quadro. Professor, Foi. o X barra é 256. 256. 256, 905. O de baixo, você fez certo? Esse aqui tá errado. 256, 905. É. 925. 905. Oh, vai ser estranho. Pois é. Então aqui. Bota aqui. 925. O I de y barra está certo. Tá. Tá. 2.242, 6.1. Então já sei calcular os momentos de inércia isoladamente, por integral, já sei calcular a composição de figuras. Certo? Quando eu não conhecer a figura, quando ela não estiver tabelada, aí eu tenho que usar um daqueles dois métodos. Presta atenção aqui, escuta. Quando eu não conhecer a figura, quando ela não estiver tabelada, eu tenho que usar um daqueles dois métodos indiretos. Eu pego a faixa dx, de largura dx e altura y, né? Com essa faixa eu só consigo calcular diretamente o I de y. Certo? Porque com o I de x ela está presa. Agora, se eu quiser calcular o I de x, em vez de calcular ela diretamente, eu posso calcular indiretamente, já que a faixa é um retângulo, ela vai ter uma inércia infinitesimal igual a y ao cubo vezes dx sobre 3. Não é isso? E aí eu posso integrar essa faixa. O problema é que, dependendo da função y, quando eu elevo ela ao cubo, pode acontecer muitas coisas. Mas eu tenho duas alternativas. Para calcular o I de y com a faixa, eu posso calcular ela direto, e o I de x indireto. Agora, se eu puder dividir a superfície em superfícies conhecidas,
eu posso usar essa abordagem aqui. Segura aí. Né? Posso usar essa abordagem aqui. Que é dividir a figura em figuras conhecidas, né? Calcular os centróides, se for necessário, e calcular a influência de cada figura no eixo usando o teorema dos eixos paralelos. Tudo bem? Com isso aqui já dá para fazer uma prova agora de fazer exercício agora. O que eu preciso? Eu pegar aquela tabela que eu já tenho lá para o triângulo e para o retângulo eu já tenho a área, o x barra, o y barra, o i de x, o i de y, o i de x barra, o i de y barra. Então eu tenho 7 informações, né? Para o quadro de círculo eu já tenho a área, o x barra, o y barra. Preciso achar o i de x, o i de y, o i de x barra, o i de y barra. A mesma coisa para as parábolas, a mesma coisa para todas as outras figuras que estão lá. Certo? Deduzam isso, comparem com a tabela, vê se chega nos mesmos resultados.